Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Baleia, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Uma instalação que evoca um mamífero marinho de proporções épicas. Instalada na Praça Fuad, no coração do conjunto dos edifícios Sulacap e Sul-América, a baleia ocupa o espaço público de forma monumental. O corpo roxo e exuberante da escultura transforma a praça em um mar urbano, convidando o público a circular ao seu redor para contemplar suas dimensões de 12,8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 7 metros de altura. A peça apresenta uma grande escultura iluminada, feita de tecido tensionado ou material inflável, acesa internamente por luzes brancas e coloridas que a fazem brilhar intensamente. O corpo do animal é predominantemente composto por tons de roxo e azul vibrante, decorado com um padrão lúdico de grandes bolinhas brancas, estilo poá, e pequenas estrelas amarelas e azuis espalhadas pela pele. Na lateral da cabeça, destacam-se 2 grandes olhos esbugalhados posicionados verticalmente, um sobre o outro. Cada olho possui um formato amendoado com contorno vermelho vivo, íris amarela e uma pupila azul escura centralizada, conferindo uma expressão psicodélica à criatura. Logo abaixo, sua boca está aberta em um sorriso expressivo com lábios grossos em tons de vermelho e laranja vibrante, revelando dentes grandes, largos e retangulares acesos em amarelo e branco. A nadadeira peitoral e a grande cauda bifurcada, posicionada à direita, exibem um padrão idêntico de listras onduladas em vermelho e branco. A água do topo de sua cabeça é representada de forma dinâmica por jatos estilizados de luz azul e branca que se projetam para cima. Emergindo desse chafariz luminoso, há 3 peixes menores que saltam em tom festivo. O peixe mais alto é vermelho com bolinhas amarelas. O peixe do meio é roxo com dorso verde e cabeça vermelha. O peixe inferior é vermelho com listras amarelas e dorso azul. Cada um deles apresenta detalhes brilhantes e traz uma pequena esfera branca luminosa pendendo da boca, como uma isca. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Morcego, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Morcego é um mamífero alado, símbolo do limiar entre o dia e a noite. Pendurado no vão aéreo entre os edifícios Sulacap e Sul-América, ele domina o espaço vertical com suas asas gráficas, criando um espetáculo noturno visível de múltiplos pontos da cidade. Dimensões 8 metros de altura por 2,3 metros de largura. A peça consiste em uma grande escultura inflável ou projetada em formato de morcego estilizado, instalada no vão entre edifícios Sulacap e Sul-América. Pendurado verticalmente no vão aéreo que separa os 2 prédios, bem acima de um portal de entrada térreo, está o morcego. Ele está de ponta cabeça, posição natural do animal ao pousar. A figura tem formato oval alongado na parte superior, o corpo e as asas fechadas, e na parte inferior possui uma cabeça lúdica de orelhas pontudas e expressivas. O corpo do morcego é predominantemente branco, recoberto por grafismos vibrantes. Faixas onduladas e simétricas na cor vermelha preenchem as laterais, lembrando texturas de pelagem ou asas dobradas, intercaladas por pequenas fileiras de pontos pretos e azuis. A parte superior, que corresponde à base onde ele se fixa, e a parte inferior, onde ficam as orelhas e pés estilizados, são pintadas em amarelo vibrante com manchas vermelhas e pretas, criando um forte contraste visual. Sobre o corpo do morcego, há 10 pequenos círculos amarelos brilhantes distribuídos simetricamente de cima a baixo, indicando possíveis pontos de iluminação interna ou fixação. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Unicórnio, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Localizada no viaduto Santa Teresa, trecho central. O unicórnio, criatura mítica híbrida. Símbolo de imaginação e transgressão da realidade, ele ocupa o trecho central do viaduto, pontuando a sequência com um elemento de pura invenção e desejo. A peça consiste em uma grande escultura inflável e luminosa, acompanhada por identificações textuais. No centro da via, ergue-se uma criatura mítica híbrida gigante, no formato de um unicórnio alado sentado sobre as 4 patas, lembrando a postura de uma esfinge ou de um felino de guarda. A obra possui 7 metros de altura por 7,3 metros de comprimento. A criatura está voltada para a Ada, exibindo asas erguidas voltadas para trás e um chifre espiralado proeminente na testa. A peça possui iluminação interna que destaca seus grafismos vibrantes baseados na estética da arte urbana e da xilogravura popular. O corpo principal é azul escuro com uma textura densa de pequenos pontos laranjas e amarelos. O peito e as patas dianteiras são amarelos com bolinhas vermelhas. As asas exibem listras diagonais nas cores verde, roxa e amarela,
enquanto o chifre possui anéis transversais brancos e vermelhos. O rosto é decorado com linhas geométricas expressivas em tons de rosa e amarelo ao redor dos olhos e do focinho. A escultura está presa ao chão por cordas de fixação esticadas até pequenas bases de contrapeso. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Raposa, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Localizada no viaduto Santa Teresa, trecho central. Raposa é um mamífero de focinho alongado e cauda exuberante. Figura ágil e narrativa, associada à esperteza na mitologia latino-americana, dialogando com o imaginário urbano e popular. A peça consiste em uma monumental escultura inflável e iluminada. No meio da pista, ergue-se uma criatura gigante no formato de uma raposa estilizada, sentada sobre as patas traseiras com o corpo voltado para a esquerda e a cabeça girada levemente em direção ao observador. A obra impressiona pelas dimensões de 8 metros de altura por 7,25 metros de comprimento e 6,35 metros de largura, destacando-se principalmente por duas orelhas descomunais, pontiagudas e erguidas verticalmente, que lembram as de um feneco. A peça brilha intensamente de dentro para fora devido à iluminação interna. Seu corpo e a cabeça são predominantemente roxos, decorados com grafismos de pequenas linhas verdes e amarelas simulando uma pelagem artística. No flanco do animal, sobressai o desenho de uma flor vermelha com caule verde. As imensas orelhas possuem um interior roxo e as bordas externas verdes com bolinhas brancas. Na base, a cauda exuberante e volumosa exibe um padrão geométrico em zigue-zague com tons de rosa, verde e azul. O focinho é branco e os olhos verdes são amendoados e expressivos. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Onça, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Localizada no guarda-corpo do viaduto Santa Teresa, em frente ao 2 Black Bear, a onça é um felino de porte imponente, ícone da fauna neotropical. As marcas gráficas da onça pintada são reinterpretadas pela estética da artista, criando uma criatura que une natureza selvagem e linguagem urbana. Posicionada na extremidade oeste do viaduto, em frente ao bar 2 Black Bear. A peça consiste em uma enorme estrutura inflável no formato de uma onça pintada estilizada, instalada em um espaço público, acompanhada por um texto descritivo na parte inferior. Medindo 11,55 metros de comprimento por 4,5 metros de altura, aparece deitada de bruços diretamente sobre a estrutura de concreto do viaduto. O felino está posicionado de perfil para o observador, com a cabeça voltada para a esquerda e o corpo estendendo-se para a direita, terminando em uma cauda longa que se curva suavemente para cima na ponta. A superfície do animal é azul escura e inteiramente recoberta por padrões gráficos luminosos e detalhados. Em vez das manchas tradicionais de uma onça pintada, o corpo exibe linhas intrincadas, pontilhados e desenhos estilizados que brilham em tons de azul claro, amarelo, cor-de-rosa e laranja. Se destacando na escuridão ponto ao centro do dorso, nota-se o desenho de flores estilizadas. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Gambá, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Localizada no viaduto Santa Teresa. O gambá é um animal noturno de forte presença urbana. Personagem que dialoga diretamente com o imaginário da cidade e do espaço público. O gambá é uma criatura da margem, símbolo de resistência e adaptação urbana. A peça consiste em uma monumental escultura inflável e iluminada instalada sobre uma rua, acompanhada por elementos textuais de identificação. Ele possui corpo rechonchudo, focinho pontiagudo, cauda longa. Uma enorme escultura inflável que representa uma fêmea de gambá com seus filhotes. A figura possui um corpo rechonchudo e lúdico. O dorso e as laterais do animal principal estão voltados para cima, criando uma curvatura côncava onde estão abrigados 3 filhotes menores, alinhados de perfil. O focinho do animal principal é pontiagudo e está direcionado para a direita, exibindo olhos expressivos e bochechas coloridas. Uma cauda longa e listrada curva-se sobre o próprio corpo. A escultura possui iluminação interna que brilha. O corpo do gambá é predominantemente azul escuro, decorado com grafismos circulares vibrantes e pontilhados em tons de amarelo, rosa e azul claro. O dorso dos filhotes e partes internas misturam texturas em rosa e roxo com bolinhas brancas. A cauda apresenta um padrão listrado em anéis transversais amarelos e vermelhos. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Caranguejo, que faz parte da obra Filhos do Sopro,
da artista Fefe Talavera. Localizada no viaduto Santa Teresa, escalando o Arco Leste. Caranguejo é um crustáceo de simetria bilateral com patas articuladas em volume escultórico. Posicionado escalando o Arco Leste do viaduto, instalação que explora a verticalidade da estrutura, com as patas ancoradas na curvatura do arco. A peça consiste em uma grande escultura inflável e iluminada de um crustáceo instalada de forma vertical, acompanhada por identificações textuais. Fixada verticalmente em um dos pilares de concreto que sustentam as arcadas do viaduto Santa Teresa, ergue-se uma escultura inflável monumental no formato de um caranguejo estilizado. A obra possui dimensões de 6 metros de altura por 6,65 metros de comprimento. O crustáceo está posicionado como se estivesse escalando a estrutura, com suas patas articuladas distribuídas e ancoradas ao longo da superfície de concreto. Suas duas grandes garras superiores, quelas, estão erguidas para o alto e semiabertas, voltadas uma para a outra. Toda a escultura possui uma forte iluminação interna que destaca seus padrões visuais vibrantes e multicoloridos. O corpo central e as garras superiores são cobertos por uma estampa vermelha com círculos amarelos e brancos. As patas laterais alternam cores e texturas. Algumas exibem uma base azul com bolinhas amarelas, enquanto outras misturam tons de verde e amarelo com detalhes geométricos, criando um efeito visual lúdico e contrastante com a sobriedade do concreto. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Próxima obra. Você está diante ao projeto artístico urbano intitulado Mariposa, que faz parte da obra Filhos do Sopro, da artista Fefe Talavera. Localizada no viaduto Santa Teresa, entre os arcos. A mariposa possui asas abertas de grande envergadura. Posicionada entre os arcos do viaduto, posição de maior visibilidade e simbolismo. A mariposa é símbolo de transformação e atração pela luz, referência direta ao festival. A peça consiste em uma gigantesca escultura inflável e iluminada de um inseto alado instalada sobre a estrutura de uma via elevada, acompanhada por identificações textuais. Pousada majestosamente sobre o guarda-corpo de concreto do viaduto elevado, ergue-se uma criatura monumental no formato de uma mariposa estilizada com as asas totalmente abertas. A obra possui dimensões de 12,5 metros de comprimento por 7 metros de altura. O corpo central do inseto está posicionado de frente, exibindo grandes olhos pretos esféricos e uma cabeça adornada por múltiplas estruturas pontiagudas que são semelhantes a antenas ou chifres curvadas para cima em tons de azul e vermelho. Duas grandes asas horizontais estendem-se para as laterais, apresentando uma coloração predominantemente vermelha e rosa-choque, decoradas com grafismos circulares amarelos, verdes e azuis que emulam olhos falsos, ocelos, típicos de algumas espécies de mariposas. 4 longas patas infláveis e articuladas pendem para fora da estrutura do viaduto, estendendo-se verticalmente em direção ao vão inferior. Elas possuem padrões anelados e listrados nas cores amarela, vermelha, verde e roxa. A escultura possui um sistema de iluminação interna brilhante que faz com que toda a sua superfície translúcida resplandeça em tons quentes e tropicais, laranja, amarelo e vermelho, contrastando com os detalhes em azul escuro e verde. Audiodescrição. Acessibiliza a comunicação. Olá, eu sou Fefe Talavera, artista brasileira mexicana, e tenho a alegria de participar da Festa da Luz com a instalação Filhos do Sopro. A obra é composta por 8 esculturas infláveis inspiradas nos alebrijes mexicanos, seres imaginários que habitam um universo de sonhos e encantamento. Cada figura possui cerca de 6 metros de altura e é feita em tecido técnico com iluminação interna, transformando-se em uma presença viva durante a noite. Suas cores vibrantes, vermelhos intensos, azuis profundos e amarelos luminosos, parecem pulsar suavemente com o vento, criando um leve movimento que acompanha o caminhar do público. Filhos do Sopro foi criado especialmente para a Festa da Luz, a partir de uma nova pesquisa artística que desenvolvo há muitos anos sobre a relação entre imaginação, memória e espiritualidade. O sopro que dá nome à obra simboliza a força vital que anima nossos sonhos, nossas histórias e nossos afetos. O objetivo dessas esculturas é despertar uma sensação de presença, como se cada movimento fosse guiado por uma respiração invisível que conecta tudo ao redor. Desejo que, ao caminhar entre essas criaturas, as pessoas possam experimentar um momento de imaginação e conexão com a própria capacidade de sonhar e perceber um espaço de possibilidades. Ao dar luz e volume às formas e ao inflar e desinflar essas figuras, surgem sombras dançando nas superfícies próximas,
criando um universo em constante transformação. Em um mundo tão acelerado, acredito que a fantasia, a poesia e o encantamento também são formas de resistência e de cuidado. Sejam bem-vindos aos Filhos do Sopro.